Hoje nós vamos falar sobre brocas. Muitas meninas ainda têm dificuldade, têm dúvida, né, de qual broca utilizar, como escolher a sua broca, qual hora, né, de utilizar essas brocas. Então hoje nós vamos trabalhar em cima disso, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu já liberei conteúdo para vocês aqui no feed, no meu Instagram. Deixei para vocês lá no feed algumas opções de broca, né? Porém, algumas meninas ainda ficaram com dúvida, porque às vezes não tem aquela, mas tem outra que é muito parecida. Então, o que eu fiz? Eu separei o meu kitzinho, né? O meu broqueirinho, para que vocês possam visualizar, para que vocês possam ver quais são as brocas que eu tenho. Então, eu vou passar para vocês a função de cada uma delas e eu vou mostrar quais são as brocas que eu utilizo, quais que eu tenho em mesa. Porque às vezes tem brocas que têm a mesma função, né? E só muda o material. Por exemplo, hoje no mercado tem brocas de tungstênio e de cerâmica. E aí, essas brocas, elas só mudam o material, né? E às vezes a função delas é a mesma. E aí, o que acontece? A gente fica em dúvida de qual broca comprar e às vezes acaba comprando várias brocas que não teria aquela necessidade de ter tudo aquilo, tá? Então, eu vou virar o meu celular pro meu kitzinho de brocas, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Muita gente pergunta sobre numeração, nome. Isso, gente, é uma coisa que é muito, muito difícil de ser passado. Por quê? Cada marca tem a sua numeração, tá? Então, hoje no mercado vocês vão encontrar, assim, inúmeras marcas, né? Inúmeras marcas e numerações. Então, isso não tem como ser passado. Vocês precisam avaliar o formato daquela broca, né? O que eu olho? O formato e a cinta. Se ela é de cinta vermelha, azul, preta ou verde, né? Ou amarela. Essas são as que eu mais utilizo. Então, eu vou virar aqui para que eu possa explicar, né, a função de cada uma. Eu vou virar, gente, e aqui eu vou mostrar para vocês algumas brocas, né, ou qual é a função de cada uma e tal. Então, vamos lá. Vou dar zoom aqui. Aqui, eu vou começar por essa, né, que é uma broca que eu acho muito importante a gente ter. Por quê? Porque ela é uma broca de limpeza, tá? Então, com essa broca, eu removo... sabe aquele gelzinho? Sabe aquele gel que fica preso nas brocas quando a gente vai fazer limpeza? Eu vou desativar aqui os comentários. Tá? Então, essa broca aqui, ela é uma broca de limpeza. Como assim, Van? Às vezes a gente utiliza as nossas brocas, né? E a gente vai fazer uma limpeza aqui embaixo, assim, ó, do alongamento, né? A gente fez lá o alongamento, a gente limpa. E esquece de tirar a goma do gel que tá aqui embaixo. E esse gel começa a ficar colado nas brocas. E isso daqui a gente precisa tirar, né? Porque ele começa a entupir essas brocas e aí elas não fazem mais o corte. É como se elas perdessem o corte. Então, essa broquinha aqui é uma broca pra isso. Eu vou mostrar pra vocês como que ela funciona. Tá, então, ó, essa daqui é a broquinha de limpeza. E eu vou demonstrar aqui, só um minutinho. Ó. Eu vou colocar aqui e eu venho, ó, removendo, tá vendo? Ó, que eu vou fazendo o toquezinho e ela começa a retirar aquela sujeirinha. Tem como a gente tirar também colocando elas de molho, mas nem sempre a gente tem aquele tempo, né, de deixar elas lá de molho. Então, essa broca aqui, ela adianta muito o serviço pra gente, tá? Então, essa daqui é uma broca de limpeza. Ela é encaixada aqui no motor, eu ligo e faço a limpeza das minhas brocas de tungstênio. Não utilizo ela nas brocas de cerâmica. Por que que eu não utilizo? Porque se eu fizer isso, ó, tá vendo que ela começa a
manchar a minha broca. Então, essas brocas aqui de cerâmica, eu prefiro não fazer essa limpeza assim. Eu coloco elas de molho no álcool ou na acetona, tá? Então, aquela lá, essa primeira broca foi uma broca de limpeza, tá? Então, vou deixar ela aqui no canto. Aí, nós temos essa daqui, que parece uma vassourinha. Provavelmente, muitas de vocês já viram ela no mercado. Ela é uma broca bem baratinha. E é muito interessante porque eu quase não utilizo, porque às vezes eu esqueço. Mas ela é muito interessante por quê? Porque ela é uma broca que me serve pra me limpar. Depois que eu fiz o polimento da unha, que a minha mão tá cheia de pó, eu consigo vir com ela e passar assim, ó, removendo o pozinho que fica na unha. Tanto em cima como aqui embaixo. Então eu posso vir tocando só pra limpar, como se fosse uma vassourinha mesmo. Tá? Então não preciso pôr muita velocidade, ó. Eu consigo limpar bem lá dentro da área da cutícula com ela. E ela remove todo o pozinho, tá? Então, essa daqui é como se fosse uma vassourinha. Ela vai remover aquele pozinho que tá na unha. Deixa eu mostrar como que ela é, ó. É uma vassourinha mesmo. Voltou aí? Tinha travado. Eu tô falando que hoje tá enrolado o negócio aqui. Lá no Clube das Manicures tava travando no outro celular, gente. Então, essa daqui tem essa função, tá? De limpar os pozinhos da unha. Aí, gente, depois dessas daqui, que são brocas de limpeza, né? Uma é uma broca de limpeza pra broca e a outra é uma broca de limpeza da unha. Nós temos as brocas diamantadas, que são essas. Essas brocas diamantadas, elas têm a função ou de fazer a limpeza da lâmina da unha natural, né? Algumas também pode ser feito o acabamento. Então, essa daqui eu poderia utilizar, ó, pra fazer a curvatura, tá? Ó, e ela é diamantada. Eu poderia utilizar ela pra fazer uma limpeza da área da cutícula, tá? Então, eu posso utilizar ela aqui nessas laterais pra limpar esses cantinhos gordinhos. E essa bolinha aqui, ela é uma broca pra cutilagem, pra limpeza da cutícula. Tá? Então, essa daqui é pra limpeza da cutícula. Essas diamantadas, elas são banhadas, né? Elas recebem um banho de granulação. Então, elas têm esse brilhinho, tá? Isso daqui é o que faz remover. Essa daqui, a 718, a gente utiliza muito na preparação da unha natural antes de pôr o alongamento. E ela tem... Muitas meninas utilizam ela nessa hora, tá? Tanto na unha natural, pra fazer a preparação da unha natural, quanto no acabamento aqui da área da cutícula. Ela é utilizada muito nesses dois passos. E é muito conhecido como 718, tá? Eu tinha outra 718, deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Que ela vinha um pouquinho mais diferente, eu acho que eu não vou ter aqui no broqueiro. Ela era um pouquinho mais fina. Não, essa daqui é igual. Acho que tá no outro broqueiro. Tá lá naquele, ó. Ela era um pouquinho mais fina, só que no mesmo modelo, tá? Então, ela tem essa função. Tem meninas também que utilizam a 720, que é essa daqui, ó. Pra essa função, de limpar a unha natural, tá? Então, pra limpeza da unha natural, vai ser sempre as diamantadas. Como eu falei pra vocês, não tem uma numeração certa. As mais conhecidas são essas, né? Essas numerações que é 718, 720. Essa daqui, se eu não me engano, é 0,85. E as outras eu já não lembro mais, porque é muita broca. Mas procurem por modelos, tá? Então, esses modelos aqui de diamantada eu utilizo muito. Esses 4 modelinhos aqui eu utilizo muito em mesa. Printa para que depois vocês consigam procurar, né? De uma forma que fique mais fácil para vocês. Procurar por imagem, né? Eu acho que é mais fácil do que procurar por numeração, tá? Beleza, então a gente já conheceu as brocas de diamantada. Agora eu tenho as brocas de tungstênio. As broquinhas de tungstênio tem diferença também, tá? Porque tá vendo que essa daqui tem um cortinho mais largo, né?
Essa parte dela aqui é bem mais abertinha do que essa. Então, tem muita diferença. Deixa eu mostrar uma outra aqui pra vocês. E varia muito de marca pra marca. Como essas brocas aqui não são originais, não tem como manter uma numeração, né? Ó, aqui seria o mesmo modelo, só que vieram de fornecedores diferentes, tá vendo? Olha a diferença de uma pra outra. Apesar de parecer igual, né? Tem diferença. Algumas são um pouco inferiores, outras melhores. Então, depende muito de fornecedor para fornecedor. Por isso que é muito difícil quando a gente compra pela internet, né? Porque a gente não sabe se teria diferença, olha. Então, varia muito, gente. O preço varia muito. Vocês encontram dessas broquinhas aqui, às vezes por R$20, R$30. Tem uma variação até R$50, né? 50, R$60. Então, varia muito de qualidade e de marca. E não tem como passar, assim, uma numeração. Seria no olho mesmo, né? E quando a gente compra pela internet também um pouquinho por sorte, porque fica meio complicadinho, tá? Essas daqui, então, são de tungstênio. Eu utilizo elas para acabamento. Então, eu venho aqui e dou nivelamento aqui em cima. E faço também curvatura quando ela encaixa, tá vendo? Porque eu não posso, ó, comer minhas paredes laterais. Então, se ela não encaixar aqui embaixo, eu não posso fazer curvatura com ela, tá? Ela só vai ser utilizada aqui se ela encaixar, se ela não pegar nesse ponto aqui, ó, da minha parede lateral, tá? Então, essa daqui é uma broca que eu utilizo para acabamento. Brocas de tungstênio nunca são utilizadas na unha natural, tá? Então, é somente para a extensão, somente para o alongamento. Essa daqui também é tungstênio e eu gosto de dar acabamento aqui nessa área, ó. Se vocês olharem, ó, tá vendo que ela faz aqui certinho, ó? Eu gosto muito de utilizar ela nessa área, certo? E aí, nós temos também, nesse mesmo material aqui de tungstênio, essas daqui, ó. Tá? Essa daqui é de cinta vermelha. A cinta vermelha me indica que ela tem um corte mais fino. Então, cinta azul é corte médio, cinta vermelha é um corte fino. Essa broca aqui é uma broquinha original, dá pra gente perceber, né? Até pelo brilho que ela tem, é diferenciado. É claro que o valor também muda, tem um valor um pouquinho mais alto. E ela é utilizada também para acabamento e para fazer curvatura, tá? Então, essas daqui são de tungstênio. Aí, nós temos as de cerâmica. Deixa eu mostrar essa daqui, que também é tungstênio. E essa fininha de tungstênio, eu utilizo para limpar a unha aqui embaixo, tá? Então, vou até demonstrar aqui, porque essa daqui, ela é maravilhosa, para vocês entenderem. Se eu venho aqui utilizando uma diamantada aqui embaixo, o que vai acontecer? Ela vai limpar essa sujeirinha aqui que tá presa, só que ela não vai remover a minha unha natural. Então, minha unha natural vai continuar ali. Essa daqui, não. Essa daqui, além dela limpar, ela também remove, ó, a unha natural com muita facilidade, ó. Bem rápido, tá vendo, ó? Já não tem mais unha ali. Então, ela é extremamente rápida. Além dessas, tem nesse mesmo modelo a de cerâmica fininha. A de cerâmica, ela é exatamente igual a essa, só que ela é branca. Ela é assim, ó, tá? Nesse mesmo formato. Também pode ser utilizado, tá? O que acontece? Às vezes, ela fica um pouquinho sujinha, entupida. Então, a gente precisa fazer a limpeza. Mas de corte e durabilidade, é praticamente o mesmo, tá? Eu tenho uma preferência muito grande por essas de tungstênio. Eu gosto muito delas. Mas também utilizo as de cerâmica. Essas daqui são as broquinhas de cerâmica, tá? Tá vendo que a gente tem duas cintas aqui, ó. Tem uma azul e uma vermelha. Essa daqui, de cerâmica, eu utilizo muito para fazer remoção do gel, tá? Ela tem um corte um pouquinho mais abrasivo, então eu faço as minhas manutenções e as remoções do gel com ela. Geralmente tem uma boa durabilidade, não perde o corte rápido, tá? E eu utilizo para isso. Ela teria a mesma função dessa daqui,
Tá vendo que, olha como que o formato delas é bem parecido. O que tá diferenciando uma da outra é o quê? O material e a granulação. Essa daqui é mais forte, mas o modelo delas é o mesmo, tá? E essa daqui de cinta vermelha teria a mesma função dessa. Então, eu posso escolher, ou eu trabalho com uma, ou eu trabalho com a outra. Não teria necessidade de ter esses dois modelos, tá? Mas como eu já havia comprado uma, depois peguei a outra para me experimentar, eu acabei me adaptando às duas. Como tem a mesma função, não tem a necessidade de ter os dois modelos. Vocês podem escolher e ver com qual que vocês preferem trabalhar. A função dela também seria dar o acabamento dessas duas, porque elas são de corte fino, tá? Aí, gente, tem uma broquinha que vem no kit. Sabe aquele primeiro kitzinho que a gente compra? Muito conhecido como mandril, né? As meninas chamam de mandril. Ele é Isso daqui é apenas um suporte pra mim estar segurando esses refil, tá? Antigamente, quando eu fiz meus primeiros cursos, essa broca ela era utilizada na preparação da unha natural. Porém, ela é muito forte para fazer preparação da unha. Então, eu não indico essa broca para preparação, tá? Porque ela pode acabar danificando a minha unha natural. Então, Van, não tenho condições de ter essas daqui. Eu posso utilizar essa? Pode. É claro que ela não vai te dar a mesma precisão que essas brocas aqui daria, tá? Mas se tá começando e não tem opção, pode utilizar sim. Posso utilizar ela, ó, aqui no dedão, pra mim fazer o acabamento aqui da minha curvatura. Posso utilizar ela aqui em cima pra dar acabamento. Posso remover meu gel com ela. A única coisa é que eu preciso trocar esses refil, tá? Então, isso daqui sai e a gente faz a troca de cliente para cliente. Vocês já podem jogar fora e colocar outro novinho para utilizar, certo? O que mais que eu tenho aqui no meu kit que eu gosto muito? Deixa eu ver. Tenho aqui outras brocas, ó. Vou mostrar outras opções aqui que eu também utilizo para fazer limpeza da cutícula. Essa daqui, ó, é o mesmo modelinho que essa, tá? Só que essa daqui, ela é um pouco mais grossa. Se eu não me engano, ela é cinta azul. E essa daqui é cinta vermelha. Então, uma é um pouquinho mais fina que a outra. Essa daqui também, ó, tem a mesma função. Também utilizo para poder limpar aqui embaixo. Por que que eu tenho tantos kits? Porque quando a gente vai fazer atendimento, né, eu preciso estar higienizando esse material. Então, a cada cliente que passa na minha mesa, eu preciso tirar e ter outro para me utilizar em outra cliente, né? Assim como o alicate, a gente precisa ir fazendo essa limpeza. Aqui eu tenho outra, só que essa daqui com a ponta um pouquinho mais fina, consegue ver, ó. Então, essa daqui também para dar acabamento de área de cutícula é muito boa, quando a gente acaba encostando o gel na cutícula, tá? Só que todas essas daqui têm a mesma função, mudou pouca coisa o modelo delas, pouca coisa. Aqui outras, quer ver, que teriam também a mesma função. Que teria a mesma função, ó. São tudo brocas, ó, que teria a mesma função, tá? Muda muito pouco de uma para outra. Conseguem ver? Tenho aqui cinta vermelha, tenho cinta azul, tenho cinta amarela. Essa cinta amarela, ela seria para um acabamento mais fino na área da cutícula. Essas daqui eu gosto muito de dar acabamento na área da cutícula. E também, algumas vezes, dá até pra gente fazer a limpeza aqui embaixo, tá? Então, seria todas com a mesma função. Muda um pouquinho a cinta, que é a granulação dela, o corte, né? E pouquinha coisa no modelo. Todas de tungstênio. Essas daqui são as que estão no meu broqueiro, tá? Tem uma aqui, que é a minha queridinha, que eu tava morrendo de vontade de ter, que é a da Nails 21, né? Que foi
Foi um lançamento, assim, deles que eu estava louca pra ter. Então, essa daqui é lá, da Nails. E eu também tô apaixonada nela. Só que também ela tem a mesma função dessas daqui, né? Ela muda pouquíssima coisa. O fato dela ser mais fininha aqui em cima, eu achei que não mudou tanto a função, mas o corte dela é muito bom. Então, é uma broca, assim, que eu tô bem apaixonada também. Tá? Então, eu posso fazer aqui meu acabamento e posso fazer também a área da cutícula. E posso fazer também curvatura. E as outras que estão no meu broqueiro são tudo brocas, assim, repetidas. Então, gente, essas brocas, eu vou dar uma agilizada aqui, porque podem ir para autoclave, tá? As únicas que eu não levo para esterilizador e para autoclave são essas. Então, essas daqui eu faço a limpeza delas, né? Eu removo todo aquele gelzinho. Eu lavo com detergente enzimático da mesma forma que eu faço com todas essas, tá? Todas elas são lavadas e higienizadas com detergente enzimático, tá? E depois eu levo para autoclave, com exceção dessas. Então, essas brocas aqui não vão para autoclave. Eu tenho um pouco de receio, tá? Eu tenho um pouco de medo de autoclavar elas. Mas, Van, e se por acaso eu tiver contato com sangue? Hoje, gente, no mercado tem um produto que se chama ácido peracéptico. O ácido peracéptico, ele faz uma desinfecção de material que não pode ser levado ao calor. E é utilizado também em hospitais para fazer exatamente esse trabalho, um trabalho de esterilização. Tá? Como que eu trabalho com ele nesse tipo de material que não tem como receber o calor, né? Não tem como fazer a esterilização com calor. Eu coloco essas broquinhas de molho no ácido peracéptico, né? Tem lá a forma de se utilizar. É muito interessante vocês lerem primeiro, para não se perder. Mas o ácido, ele faz a esterilização dentro de 20 minutos. Então, dentro de 20 minutos, eu tenho brocas esterilizadas. Um vidro de 1 litro, vocês vão pagar em torno de R$60. O nome é ácido peracéptico, tá? Então, anotem o nome e procurem. Vão, onde vende? Vocês vão encontrar em lugares que vende material para dentista, cirúrgica, tá? Então, Riber Dental, esses lugares, na Mafra, lá em Ribeirão Preto, vende. Então, esses lugares geralmente vende esse ácido peracéptico. E ele é liberado para esterilização. Ele mata 99,9% das bactérias, como qualquer outro tipo de método, né, de esterilização, porque eles falam que nunca chega a 100%. Então, ele é liberado, tá, para esse tipo de uso. Então, eu posso usar o ácido em qualquer material que eu não consiga levar para minha autoclave. Por exemplo, se eu quisesse esterilizar um pincel, né, eu quero pegar o meu pincel e eu quero esterilizar ele, eu não posso levar ele na minha autoclave. Eu posso fazer a esterilização com ácido peracéptico? Pode. Vocês só podem fazer essa esterilização mantendo o tempo dele. Então, se eu coloco minhas broquinhas lá no ácido, eu preciso manter o tempo delas de esterilização de 20 minutos. Eu não posso passar desse tempo, porque senão o que vai acontecer? Ele vai começar a corroer as minhas brocas, vai começar a corroer o meu material, tá? Então, é muito importante eu seguir as orientações dos fornecedores. Gente, tem outra informação também sobre brocas que eu quero passar para vocês, né? A gente vê aí muita diferença de valores. No mercado hoje tem brocas que fazem o corte somente para a direita. E esse é um diferencial dessas broquinhas aqui, ó. São brocas que... Deixa eu pegar as outras aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Essas brocas de tungstênio, peraí que eu vou mostrar pra vocês, essa daqui não. Essa daqui... não tem como eu falar pra vocês como que vocês vão descobrir isso, tá? Seria mais por o fornecedor que teria que te passar essa informação. Mas essas brocas, deixa eu limpar pra vocês conseguirem ver. Foi isso daqui que me fez tossir aquela hora. Eu joguei um produto aqui pra limpar e eu acho que ele
Não, essa não. Essas brocas aqui, ó. Todas essas daqui que eu tô mostrando pra vocês, elas têm um corte duplo. Então, elas cortam tanto para a direita quanto para a esquerda. Olha que interessante. Isso é uma função que é uma informação, assim, que pra quem é canhota, né? As pessoas que são canhotas, que trabalham com o motor virado pra esquerda, tem muita dificuldade, porque essas brocas aqui só fazem corte pra direita. Então, ela só faz quando eu trago meu motor pra cá. Ela não faz o corte pra lá. Já essas daqui não. Essas daqui fazem corte tanto pra direita quanto pra esquerda. Como que eu descobri isso? Eu descobri que elas tinham corte pros dois lados. Então, não foram informações que foram me passadas, né? Eu apenas descobri isso no teste. Então, eu fazia o teste e eu percebia que essas brocas faziam um corte duplo, tanto para um lado quanto para o outro. Então, é muito interessante a gente saber disso, por quê? Porque às vezes a gente coloca muito preço no material dos outros, né? A gente tem o mau hábito de desvalorizar. Então, às vezes, um material custa X valor, uma custa 30, a outra custa 100. Por quê? Porque aquele fornecedor ou porque aquele outro material é a mesma coisa? Não, pode ser que não seja, tá? Então, tem diferença de material e tem diferença de material e tem diferença também desses cortes, né? Então, aqui nós temos cinta vermelha, cinta azul, todas são de tungstênio, mesmo essa daqui, menos essa daqui é um outro material que eu não lembro, tá? O nome. E como que vocês vão saber, gente? Como eu falei pra vocês, essa parte de numeração, de nomes, né? Fica um pouquinho difícil, porque vocês viram aqui a quantidade que eu tenho, então até eu acertar as minhas queridinhas foi um pouquinho complicado. Então, hoje, para descomplicar a vida de vocês, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui um kitzinho que eu acho importante, que seria de fácil acesso para vocês, né? Para que vocês possam comprar e montar esse kit. Que seriam, assim, as brocas principais, as brocas que eu mais utilizo em mesa, as brocas que a gente não poderia ficar sem em mesa, tá? Só para esclarecer para vocês. Então, as brocas que eu não ficaria sem em mesa seriam esses quatro modelinhos, né? Porque entraria 5 modelinhos, desculpa. Entraria essa daqui também. Essa daqui, para mim fazer remoção e manutenção, sempre a de cinta azul, tá? A de cerâmica. Pode ser a de tungstênio também, de cinta azul, nesse formato. Então, remoção e manutenção ou curvatura, eu poderia utilizar ela, tá? É a primeira opção. Essa daqui para acabamento, tá? Então, tanto aqui em cima, quanto também curvatura. E sempre de cinta vermelha, tá? Porque eu quero ela para acabamento, então eu quero um corte fino. A 718 diamantada, para fazer a preparação da lâmina unguial. E também para fazer o acabamento da área da cutícula. Anotem, gente, porque depois vocês vão lá no grupo me perguntar quais brocas eu indico. Já tem no feed, eu tô deixando mais um videozinho aqui explicativo para vocês. Então, essa daqui, para preparação da unha natural e acabamento na área da cutícula. Sempre diamantada, não utilizo outra nessa hora, tá? Sempre diamantada. E de cinta azul. Essa daqui para limpeza aqui embaixo, acabamento aqui, ó, quando eu quero dar nivelamento aqui, ser um pouquinho mais rápido, né, um pouquinho mais ágil, seria também de tungstênio. Essa daqui, se eu não me engano, ela é de cinta vermelha, tá? Então, é uma também que eu gosto muito. E essa daqui, como eu demonstrei aqui pra vocês, pra mim remover de uma forma rápida a minha unha natural, tá? Aqui embaixo do meu alongamento. Então, ó, printa a imagem. E é claro que a minha também é a minha bolinha, que eu não vivo sem ela. Essa daqui, ó. Que é pra fazer a limpeza da área da cutícula, tá? Então, essas brocas, pra mim,
são as principais. Então, printa, anota aí no caderninho de vocês qual a função de cada uma, para que vocês não fiquem perdidas na hora de comprar, tá? E essa daqui também, para vocês fazerem a limpeza, tá? Então, printa aí, para vocês não se perderem, tá? E fica com a dica da Van aí sobre as brocas, tá? Vou aproveitar o videozinho aqui, como ainda não deu o nosso horário, a gente ainda tem um tempinho aqui, pra mim falar pra vocês sobre lixas. Quais são as lixas que eu utilizo, né? Então, aqui já mostrei as brocas, eu vou mostrar as 3 lixas que eu utilizo no meu acabamento. Seria a lixa Buffer 100/180. Essa daqui pra dar acabamento, tá? Pra me deixar meu alongamento bem lisinho. A lixa Boomerang, né? Essa. Lixa Boomerang. O PI, eu tenho preferência por essa lavável, porque ela tem uma durabilidade muito maior. Aí vão me perguntar assim, Van, eu preciso utilizar uma por cliente e jogar fora? Gente, eu costumo utilizar em mais de uma cliente, porém a gente precisa limpar elas, tá? Então lava, usa o álcool e coloca para uso de novo. Hoje a gente utiliza o álcool na preparação da unha, a gente faz a limpeza da mão, a desinfecção da mão antes de estar trabalhando ali, né? Essa lixa aqui, ela só vai ter contato com o alongamento, porque eu não utilizo ela na minha preparação. Então, ela só vai ter contato com o meu alongamento. Eu não faço unha que tem fungo, tá? Então, ela não vai estar em contato com fungo. E vai ser somente para acabamento, então ela só vai estar em contato com o meu gel. Por esse motivo, eu acredito que não tenha problema, desde que a gente lave e deixe ela limpinha para fazer a utilização de novo. Ah, Van, mas pode? Pode. Vocês viram aqui, ó, lixa lavável. Então, essa lixa aqui tem uma durabilidade muito boa e ela pode ser higienizada, tá? Então, eu posso ir lá pegar meu detergente enzimático, pegar minha escovinha, lavar essa lixinha, né? Esperar ela secar, borrifar um álcool e utilizar de novo? Posso. Mas eu posso também montar um kit individual para minha cliente. Então, minha cliente, que eu acho também um charme, eu acho que passa, assim, um respeito também pela cliente maravilhoso. Então, minha cliente veio, fez a aplicação, eu separo um kitzinho desse aqui pra ela, coloco o nomezinho no dia da manutenção, ela vai voltar e o kit dela vai estar lá, eu não preciso jogar fora, tá? Então, tem essa opção também. E tem essa daqui, que tá um pouquinho difícil de se achar, que é uma lixinha fina, tá? E eu utilizo ela pra quê? Pra fazer esse acabamento aqui, ó. Eu encaixo ela aqui pra mim fazer acabamento, por ela ser mais fina que a lixa banana, tá vendo? Então, essa daqui também, ela é uma lixa comum de lixar unha, só que ela é grande, tá? E aí, eu consigo fazer esse acabamento aqui da minha parede lateral inferior. Certo, meus amores? Fica aqui as minhas dicas de hoje.